Se você tem a sensação de que na sua rotina falta tempo para dedicar à leitura, este vídeo vai te ajudar com isso. Neste vídeo eu vou falar sobre como encontrar tempo para ler. Então eu vou dar algumas dicas aqui de como você pode realmente encontrar, procurar na sua rotina e encontrar esses tempos para dedicar à leitura. E você vai ver que isso é sim possível, tá bom? Então, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sino das notificações e curta o vídeo para ajudar o canal. Muitas pessoas têm uma rotina muito corrida. É muito comum do brasileiro ter uma rotina corrida. Não sei se nos outros países, né, é assim. Mas eu tenho a sensação de que o brasileiro vive uma vida corrida. Você vai, por exemplo, no centro da sua cidade, você percebe as pessoas estão meio que frenéticas, né? Quase correndo para um lado, para o outro. Às vezes tem que pegar um Uber, pegar um ônibus, um metrô, tem aquela correria. Principalmente a classe média e classe média baixa, que eu acho que é a maior parte da população brasileira, tem uma vida mais corrida, né? Então, por vezes, sobra pouco tempo para dedicar ao hábito da leitura. Eu já comentei aqui em outro vídeo sobre a última pesquisa da Retratos da Leitura do Brasil, essa pesquisa que investiga os hábitos de leitura dos brasileiros, né, e mostra que realmente as pessoas alegam ter falta de tempo. É um dos motivos pelas quais as pessoas não leem. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, como encontrar tempo para ler. Então, muitas pessoas têm essa vida corrida, né, e trabalham muitas horas por dia, às vezes tem família, quando chega em casa precisa dar atenção à família, por vezes precisa fazer outras atividades domésticas em casa, né? E tudo isso toma um certo tempo. As pessoas às vezes cuidam de alguém que é doente. Tem inúmeras situações que é necessário as pessoas dedicarem tempo para cumprir atividades e obrigações na rotina delas. E isso, por vezes, sufoca aí o tempo que poderia ser dedicado à leitura, tá? Então, como que você encontra, né, esse tempo na sua rotina? O que você pode fazer? Eu vou dar aqui algumas dicas e a gente vai conversando. Vocês vão perceber que talvez algumas vão se aplicar mais à sua situação, outras talvez não se apliquem tão bem assim. Para algumas pessoas talvez todas se apliquem bem, e para outras não se apliquem todas as dicas que eu vou dar aqui. Mas de qualquer forma, eu acho que vai ser útil para vocês ouvirem, tá bom? Primeira dica que eu quero dar aqui é o seguinte: em vez de você, por vezes as pessoas não têm, sei lá, meia hora, 30 minutos por dia, ininterruptamente, para dedicar à leitura. Mas às vezes ela tem 5 minutos depois do café da manhã, depois do almoço ela tem 10 minutos livres, à noite ela tem mais 10 minutos, ou 15 minutos. E em vez de você focar apenas nos 30 minutos ininterruptos para dedicar à leitura, depois que você escolher um bom livro para ler, você pode dividir em partes do dia para realizar essa leitura. Então, você lê ali 5 minutos depois do café da manhã, 10 minutos depois do almoço, 15 minutos antes de dormir, e daí somando daria 30 minutos de leitura por dia. Tá? É claro que ter os 30 minutos ininterruptos é, com certeza, um tempo de maior qualidade, né? Você vai fazer uma leitura de mais qualidade. Porém, para as pessoas que têm essa rotina extremamente corrida, tem extremamente pouco tempo por dia, é uma possibilidade, é uma opção de fazer essa leitura, digamos, em partes, né? Não ininterruptamente os 30 minutos, mas fazer essa leitura que daria o mesmo tempo, somando, porém em partes, ok? Seria esses microtempos. Então essa é a primeira dica. Apesar de não ser um tempo de qualidade, né, de maior qualidade, apesar de não ser uma leitura de qualidade, como seria se você tivesse os 30 minutos ininterruptos, porém,
Isso vai ajudar as pessoas que realmente não têm tanto tempo assim para dedicar continuamente, ok? Então, essa é a primeira dica: transformar os minutos soltos do seu dia, né, em tempos de leitura, ok? A segunda dica que eu quero dar é você reduzir o tempo de tela. E para isso, você precisa ter um conhecimento de mais ou menos quanto tempo você gasta por dia no uso do celular, por exemplo. As redes sociais, algumas redes sociais permitem você saber o tempo que você as utiliza, a quantidade de tempo diária, né? Como por exemplo o Instagram. Então você consegue ver lá o tempo ali nas configurações, você vai lá e em algum lugar tem dizendo quanto tempo você passa por dia, o tempo médio ali. E você conhecendo isso, você pode programar o Instagram para definir um tempo ali médio que você gostaria de utilizar o celular. Depois que você bate esse tempo, chega no limite dele, ele aparece uma notificação avisando que você já bateu aquele tempo. E daí você pode ignorar o aviso, né, e continuar utilizando o Instagram, ou você pode sair do aplicativo, ok? Então, veja, por exemplo, no Instagram ou em outra rede social que permita ver o tempo, e veja ali o tempo. E diminua esse tempo. Sei lá, você está passando 2 horas por dia no Instagram, diminua para 1 hora. Né? E se você está usando o Instagram como entretenimento, você ganhou 1 hora, você pode dedicar pelo menos uma parte dessa 1 hora à leitura. Então você ganha tempo com isso. E não é só o Instagram, né? As pessoas usam TikTok, usam muito WhatsApp, o YouTube, ah, e outras redes sociais aí, talvez o X, né? O antigo Twitter, Telegram, tem várias redes sociais. Então, veja o tempo que você usa nessas que permitem você saber o tempo médio diário e faça mais ou menos um cálculo mental aí para ter apenas uma ideia do quanto tempo você gasta com essas outras redes sociais que não seja por trabalho, obviamente. Você usa por entretenimento ou qualquer outra coisa semelhante. E reduza esse tempo, né? Tente reduzir aí talvez pela metade, ok? Então, se você usa 2 horas do Instagram por dia, diminuir para 1 hora. E daí você vai ganhar já um tempo com isso, ok? Então, investigue quais são as redes sociais que vocês mais utilizam e reduzam esse tempo de tela. E assim vocês vão ganhar e vão encontrar tempo para dedicar à leitura, certo? Essa é a segunda dica. A terceira dica é a seguinte: para algumas pessoas, essa dica vai ser útil, né? Para outras, talvez nem tanto, que é usar os audiolivros. Okay? Audiolivros. É escutar o livro. Escutar o livro. Tem muitos livros em áudio no YouTube, tem alguns aplicativos. Recentemente a Brasil Paralelo lançou o Teller, né, que é um aplicativo com audiolivros. Então, é você escutar o livro. Esse escutar os livros não é algo que eu faço, né, geralmente. Raramente eu escuto livros. Porém, para algumas pessoas isso pode ser útil. Não vai ser uma leitura ali visual, seria uma leitura auditiva, né? Mas para algumas pessoas que necessitam ler e compreender o livro, pode ser uma opção escutar o livro. Pessoas que gastam muito tempo, né, em ônibus, metrôs, ou em viagens, pode usar audiolivros como uma opção, ok? Para essas pessoas também podem, se elas têm um livro ali na mão, podem ler também, né? Às vezes elas gastam, às vezes, mais de 1 hora, meia hora, 1 hora de ônibus, de metrô, de qualquer meio de transporte assim que não esteja utilizando ativamente, né, como um carro, você está dirigindo, não vai conseguir ler. Obviamente, nem é recomendado, né? Mas você está fazendo aí uma viagem, né?
para o seu trabalho, para uma outra cidade vizinha, talvez passivamente, você consegue dedicar aí também à leitura. Claro que também não vai ser uma leitura de qualidade, né? Imagina ler num ônibus. Eu geralmente, quando eu viajo de ônibus, né, para outra cidade vizinha aqui para o trabalho, eu leio às vezes, porém não é um tempo de qualidade, às vezes por causa do barulho, por causa das distrações, do ônibus balançando, mas por vezes é proveitoso esse tempo para leitura, né? Apesar de não ter a melhor das qualidades, tá? Então você pode usar audiolivros ou fazer essas leituras enquanto você se locomove, né, de um local para o outro, em ônibus, metrôs. E o interessante do audiolivro é que você pode ler auditivamente enquanto você faz outras atividades, por vezes. Às vezes você não vai estar totalmente focado, mas se é necessário você ler aquele livro, ou ouvi-lo, né, nesse caso, talvez seja uma opção. Às vezes você precisa fazer um trabalho doméstico que não exige ali tanta atenção assim, e você coloca para ouvir, vai prestando atenção no livro e fazendo ali alguma atividade no automático, né, digamos assim. Não é de tanta qualidade ouvir assim, mas pode ser uma opção também, ok? Uma próxima dica é a seguinte. Aqui já entra muito mais na questão do livro em si. É você escolher livros que te interessam, realmente te interessam. Porque por vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo para leitura. Mas na verdade é porque o livro que ela está lendo não a interessa realmente. Ela está tentando se obrigar a ler algo que ela não se interessa. E isso é extremamente antiprodutivo, né? Improdutivo. Porque você não vai conseguir ler. Você vai arranjar desculpas, vai arranjar atividades para não ler, porque aquele livro não te interessa, né? E se o livro não te interessa e você não tem nenhuma obrigação com o livro, a não ser aquela de dizer, eu tenho que terminar esse livro porque eu comecei, a não ser que você esteja querendo, sei lá, fortalecer sua vontade aí, daí você se colocou na obrigação de ler um determinado livro, é uma situação. Agora, se não, se o livro não te interessa e você está querendo ler ali só para concluir a leitura, esqueça, vai dar muito errado isso. Você não vai conseguir dedicar-se à leitura desse livro. Então, escolha livros que realmente despertem seu interesse e sua curiosidade, ok? Uma outra dica, se for possível para você, para algumas pessoas, infelizmente não é possível, mas se for possível, é criar um horário de leitura e um ambiente de leitura na sua casa ou no local que você passa muitas horas do dia. Às vezes algumas pessoas pode ser uma cafeteria, sei lá, algum outro ambiente, mas a maioria das pessoas é na própria casa. Então, você criar um ambiente de leitura e um horário para você criar uma rotina, né, é muito proveitoso, é muito importante, ok? Então, no ambiente, você deixa alguns livros que você está lendo, você deixa o local limpo ali, deixa o celular afastado, deixa ali uns cadernos, folha, papel para você fazer alguma anotação. Tem uma boa iluminação, uma iluminação adequada, se possível, sem barulhos, né? Para algumas pessoas isso é realmente, infelizmente, impossível, mas se for possível, sem barulho. E coloca um horário, né? Por exemplo, das 8 às 8 e meia da noite. Vou me dedicar à leitura nesse ambiente. Então, todos os dias você vai lá, e às vezes depois da janta, e faz 30 minutos de leitura. Com o tempo, depois de uns 3 meses fazendo isso repetidamente, você vai ter criado um hábito, e esse hábito já vai estar arraigado de uma certa forma que naturalmente você vai fazer ele sem tanto esforço quanto temos que fazer no início, né, de criar um hábito, ok? Então, depois de um tempo você se adapta a isso e fica muito fácil realizar essa atividade. Então essas dicas, né, que eu estou dando aqui, de uma certa forma, elas te ajudarão a compreender melhor essa questão do tempo que você tem e como você pode utilizar para ler mais, ok?
Uma outra dica aqui já é uma questão mais de estratégia, né? Por vezes, e eu acho que a maioria das pessoas, sempre que, por vezes, né, ou sempre, para algumas pessoas, elas vão para qualquer lugar, sair de casa ou estão em casa, elas estão com o celular na mão, né? Então, uma estratégia boa é você criar um grupo no seu WhatsApp, apenas com você mesmo, e colocar os livros ali, alguns livros em PDF que você tem interesse em ler, né, no momento que você está vivendo atualmente. Então você coloca ali alguns livros em PDF e quando você tiver algum tempo livre durante o seu dia, você pode abrir o livro lá, que está em PDF, no seu WhatsApp, e ler algumas páginas dele. Às vezes está numa fila de um banco, de uma lotérica, daí você pode aproveitar esse tempo para fazer uma leitura, né, rápida. Então, ter alguns livros em PDF no celular é uma estratégia muito boa. Eu mesmo faço isso. Eu tenho alguns livros aqui, na verdade muitos livros, que eu tenho interesse em PDF no celular. Eu criei um grupo, coloquei lá livros para ler. E comecei a colocar livros em PDF que eu tenho interesse. E já li muitos deles, né, pelo celular, e continuo lendo. Então acredito que é uma estratégia muito boa. E você consegue encontrar tempo durante o dia para fazer essas leituras. E estrategicamente você, em vez de procrastinar nas redes sociais, você pode abrir o livro e ler. Okay? Então você ganha tempo de leitura com isso, certo? E por fim, eu queria apenas dizer aqui que tenha em mente que nem todos os dias você vai conseguir ler uma determinada quantidade de páginas que você colocou ali, talvez fixa por dia. Se lá você eu tenho que ler 20, 30 páginas por dia. Por vezes você não vai conseguir, né? E tá tudo bem. Você não deve ficar criar tanta expectativa assim. Tenho que ler 30 páginas por dia. E daí você não lê, você fica frustrado e acaba não lendo mais, desistindo. Então é melhor você ter uma flexibilidade, né, com relação a isso. E compreenda que alguns dias você vai ler 30 páginas, outros dias vai ler 20. Talvez algum dia que ocorra muitos imprevistos, você vai ler 10. Talvez em outro dia simplesmente não vai conseguir ler, né? Em determinadas situações é impossível ler. Por vezes um parente fica doente, acontece alguma coisa, você não consegue ler naquele dia. E aí tá tudo bem. No outro dia você retorna, ok? Então é ter uma certa flexibilidade para não entrar aí numa fixação neurótica que acaba prejudicando a sua saúde emocional, né, talvez, e te deixando frustrado por vezes, ok? Então é ter essa flexibilidade, ok? Então são essas as dicas que eu queria dar aqui. Se você imaginou mais outras dicas que eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários para eu ler, que eu vou ler todos os comentários, responder. E também vai servir para outras pessoas que lerem os comentários, se aproveitar das dicas que vocês deixarem, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.